Vejam só, a escolha do novo técnico da seleção brasileira ou a decisão de manter quem está hoje no comando passa pelo Supremo Tribunal Federal, pelas mãos do ministro Gilmar Mendes. O Brasil é maravilhoso. E nós vamos falar sobre isso no vídeo. Jorge está viajando? Não estou viajando. Vou explicar tudo para você. E vou falar minha opinião sobre alguns nomes já ventilados para o cargo. Mourinho? Renato Gaúcho? Veja que linha de coerência nós temos entre os nomes apresentados, né? Vamos lá. Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, rumo a 160 mil inscritos no canal. Olha, Fulham e Arsenal. O Arsenal vai tentar retomar a liderança da Premier League contra o 13º colocado do campeonato. E tentando fazer isso fora de casa, depois de perder em casa para o West Ham no meio de semana. Meu palpite, vitória dos Gunners. Você pode entrar agora no site do Aposta Ganha, ver todas as cotações desse fim de ano, fazer a sua fezinha. Com responsabilidade, beleza? Link no primeiro comentário desse vídeo. Clicou, cadastrou, já pode se dar bem com o Aposta Ganha. As melhores cotações do Brasil estão lá. Vou explicar o imbróglio, tintim por tintim. É uma baita confusão que foi parar no judiciário, que foi parar na Suprema Corte desse país e que mostra por que o Ancelotti decidiu não vir. Porque lá em Madrid temos uma conexão de banda larga de altíssimo nível, de alta qualidade. Temos TV por assinatura, temos canais esportivos, muitas fontes de informação, rádios, jornais impressos. O Ancelotti olhou tudo isso e falou, pô, eu vou largar. Olha o que está acontecendo lá na CBF. Eu vou largar o maior clube do mundo, um ambiente tranquilo, né? Uma relação com o Florentino excelente, com a torcida excelente, tudo bem, tudo caminhando, ganhando títulos. Para isso aí, para essa zona, é claro que eu não vou. Qualquer profissional minimamente sensato tomaria a decisão que o Ancelotti tomou. Eu também, todo respeito, sem observar a questão histórica, a questão da tradição, o peso da seleção brasileira, o que ela representa para o futebol. Não é isso que está em discussão aqui. É momento, é presente, é condição de trabalho, é projeto. Não dá. É clima político. Não dá. É a situação do país. Eu insisto nesse ponto que abordei no vídeo de ontem. Não é complexo de vira-lata, gente. A gente não fala isso sem lamentar, sem dor no coração. Mas é a realidade, a gente não retém as principais mentes e não consegue captar grandes profissionais de fora. A gente não é atrativo. Não é. Porque aqui nós temos seríssimos, como em vários lugares do mundo, tá? Não estou dizendo que a Europa é perfeita. A Europa também hoje tem sérios problemas. Problemas econômicos, problemas culturais, problemas com a questão da imigração. Assim, uma série de questões que a Europa hoje precisa abordar e tratar de uma maneira muito melhor. Mas aqui, infelizmente, nós temos, além do atraso tático, além do atraso esportivo, que é uma questão que impacta diretamente no trabalho do Ancelotti, nós temos, infelizmente, questões civilizacionais muito complicadas aqui no Brasil. Nós temos uma economia que não é tão forte quanto a de outros países. Nós temos um mar, um ambiente de insegurança jurídica, como em poucos lugares do mundo a gente tem. E eu posso elencar vários outros problemas. A gente tem a questão da segurança, que no Brasil parece estar fora de controle e faz tempo. Enfim, é tanto problema que hoje um profissional para vir para este país, nós temos um país cujas instituições vão perdendo força, credibilidade, o equilíbrio de poder, ele hoje é desbalanceado no Brasil e a gente está sob esse risco constante. Então, é complicado. Você fala sobre isso, você tem orgulho de falar disso? Ah, porque você está lambendo o europeu. Não, cara, eu tô lamentando isso porque aqui é onde eu gostaria de criar meus filhos até o fim. Mas eu sou obrigado a adotar com eles o seguinte discurso. Olha, se vocês tiverem uma excelente oportunidade fora do país, agarrem. E vocês acham que é gostoso falar isso? Isso vai me provocar distância física deles. Isso vai me trazer saudade, isso vai trazer custos emocionais, mas talvez me traga o conforto de saber que eles estarão em condições melhores. Percebam? Então, não é com alegria que se fala isso, mas é a realidade do país. Eu vou explicar o imbróglio da CBF. Vamos lá. Em 2018, vou tentar explicar de uma forma resumida, para que você entenda, sem que fique um vídeo longo e chato. Em 2018, o Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com uma ação dizendo que o Estatuto da CBF não respeitava
os princípios da Lei Pelé, na questão, por exemplo, de cláusula de barreira para a entrada de candidatos à eleição, na questão do peso diferente de voto para federações e clubes, e ela entrou com essa ação. Só que no meio disso, o Rogério Caboclo caiu da presidência. Se envolveu no escândalo, caiu. O Edinaldo Rodrigues era o vice, assumiu e foi tocando a CBF nesse período. Até que, em 2021, o Edinaldo e o Ministério Público do Rio firmaram um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Então, o Edinaldo fez lá algumas promessas para o Ministério Público. Não, nós vamos convocar uma Assembleia Geral para a gente, de repente, rever essa questão do peso diferente, da cláusula de barreira, de facilitar a entrada de novas candidaturas para o processo eleitoral e tal. E esse termo foi firmado, a Assembleia Geral foi convocada, eles mantiveram um peso diferente para as federações têm mais peso do que os clubes na eleição do presidente da CBF, eles mudaram um pouquinho a questão da cláusula de barreira e tal, ficou entendido lá a CBF e Ministério Público que estava tudo bem, as eleições foram convocadas, o Edinaldo ganhou. Aliás, eu estava até vendo, o Edinaldo teve 137 dos 141 votos possíveis para o mandato até março de 2026. Ok? Então a vida seguiu. Só que agora, a eleição foi em 2022, foi em março do ano passado. Agora, o Ministério Público do Rio de Janeiro olhou isso aqui, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro olhou isso aqui e falou, não, peraí, não é bem isso. Vamos ter que avaliar a legalidade desse TAC entre a CBF e o Ministério Público. Não, peraí, não é bem isso. Então, a 21ª Vara de Direito Privado julgou ilegal, do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, julgou ilegal esse TAC firmado entre a CBF e o Ministério Público. Qual é a alegação? O Ministério Público não teria legitimidade para interferir nos assuntos internos da CBF por se tratar de uma entidade privada. Aí começou o buziles. Então, TJ do Rio olhou, 3-0, hein? O relator e mais 2 desembargadores. Opa, esse negócio aí não vale não. Esse TAC aí do Ministério Público com o Edinaldo, com a CBF, não. Tira o Edinaldo, afasta o Edinaldo, convoca novas eleições. Nomeia o interventor, foi nomeado José Perdiz, que é o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, com prazo de 30 dias, a partir da decisão do afastamento do Edinaldo, para convocar novas eleições. Ok? Então nós estamos nesse quadro. O Tribunal de Justiça do Rio anulou o TAC, afastou o Edinaldo, mandou apagar e escrever de novo, fazer outra eleição. E aí já começam a se apresentar candidatos. Flávio Sveiter, filho do Sveiter, lembra do Sveiter? 2005, anulação de jogos. Flávio Sveiter, já foi vice da CBF, já foi presidente do STJD, quer ser presidente da CBF. Do outro lado, o Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista de Futebol, outro que também já apresentou a sua candidatura para o pleito que pode acontecer em janeiro. Pode não acontecer. Por quê pode não acontecer? Porque o STF agora vai se debruçar na questão. O PCdoB, veja como o nosso país, veja como esse nosso país é incrível. O PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil, entrou. Primeiro, o PSD já tinha entrado. PSD de dado, partido do Gilberto Kassab. E agora, o PCdoB, que tem o Alcino Rocha nos seus quadros. Quem é Alcino Reis Rocha? Alcino Reis Rocha, ele era secretário-geral da CBF. Acabou sendo afastado junto com o Edinaldo, agora quando caiu a diretoria toda. Então, o Alcino, ele é ligado ao PCdoB. Por isso, o interesse do partido, imagino, né, não deve ser apenas coincidência, em entrar no STF com o que se chama de ADI. O que é uma ADI? Uma ADI é uma ação direta de inconstitucionalidade. É uma ação judicial que você propõe ao STF, é um instrumento que você utiliza na Suprema Corte, como recurso à Suprema Corte, para que o STF decida se tal lei é constitucional, lei ou ato normativo, é constitucional ou não. E aí tem alguém que é sorteado para fazer a relatoria disso dentro do STF. O ministro sorteado foi o Gilmar Mendes. Qual é o trâmite? O Gilmar Mendes pede informações sobre o caso,
O Gilmar Mendes solicita o parecer da AGU e da PGR, do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República. Ao ouvir as opiniões desses dois, ele emite a sua opinião em forma de relatório e aí os demais ministros têm que votar. Se não me engano, você precisa ter um mínimo de 8 ministros na sessão para votarem aquela ADI. Se aquela ADI faz sentido ou se não faz sentido. Então, o STF, nesse momento, pode definir o futuro da CBF. Vai definir. Porque ou o STF vai manter o afastamento e negar provimento à ADI do PCdoB, ou o STF vai falar, ih, rapaz, o PCdoB tá certo mesmo, pode botar o Edinaldo de volta aí. Então, nesse momento, o futuro da seleção brasileira, se vai chegar o Mourinho, se vai chegar o Renato Gaúcho, se vai ficar o Diniz, se não vai, está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. E essa é uma situação extremamente preocupante, porque a FIFA tem em suas normas uma vedação clara à interferência de poder judiciário em atos normativos das suas entidades filiadas, das federações ou confederações nacionais. Isso pode dar uma baita dor de cabeça para o futebol brasileiro, para a CBF, para o futebol brasileiro. Eu não tenho a menor ideia de onde isso vai desaguar. Você perguntar, vai terminar como? Onde? Sei lá. É difícil fazer qualquer projeção nesse momento. Vai chegar o Mourinho? Vão manter a ideia de um técnico estrangeiro? Eu adoraria. Vou te falar, eu adoraria um técnico com o perfil do Mourinho. Ah, mas o Mourinho é reativo. Ah, mas o Mourinho é treinador que estaciona ônibus na defesa. É o treinador que não explora o melhor potencial do ataque. A questão é que você precisa de um cara com a bagagem, com a rodagem, com a autoestima do Mourinho. Com você olhar para um treinador como o Mourinho e ver ali alguém vencedor, alguém que vai trazer uma outra cultura de comprometimento, de comportamento e, vamos falar, jogar de forma reativa, a seleção brasileira já jogou em outros momentos da história. A seleção brasileira jogou reativa com o Dunga, por exemplo, e fez um ciclo fortíssimo. Não ganhou a Copa do Mundo, é verdade. A seleção brasileira já jogou em alguns momentos reativa com o Tite, não durante todo o percurso. Também não ganhou as 2 Copas com o Tite. A seleção brasileira do Diniz agora não é uma seleção reativa. É outro estilo, é perfil de valorização de posse e não está resolvendo. Eu acho que nesse momento não espere nem do Edinaldo se ele voltar ao cargo, nem do Flávio Sveiter, nem do Reinaldo, nem do Rubens Lopes, nem do Ricardo Teixeira, nem de ninguém. Não espere desses caras um plano tático, uma filosofia de campo que vai nortear a escolha de um técnico. Não espere. Se escolhe grife, se escolhe escudo, muitas vezes, como foi a escolha do Filipão pelo Marinho para a Copa do Mundo de 2014. E deu certo, né? E deu certo, porque a pancada foi toda do Filipão e toda dos caras. Marinho escapou ileso dessa pancada. De outras coisas ele não escapou ileso, né, Marinho? A escolha é o cara badalado do momento, o queridinho do momento, o queridinho dos jogadores, às vezes até queridinho da imprensa. É assim que eles escolhem. Agora, já que a escolha obedece a esses critérios, esses parâmetros, o Mourinho seria muito bem-vindo, na minha opinião. Você tem nomes aqui do Brasil sendo falados. Renato Gaúcho, que ainda não renovou com o Grêmio. Não se sabe se o Grêmio continua para 2024. O que eu penso do Renato Gaúcho? Aliás, só sobre o Mourinho. Ele tem contrato até junho do ano que vem. Era a mesma situação do Ancelotti, só que o Ancelotti acabou de renovar por mais 2 anos e o Mourinho ainda não anunciou nada com a Roma. E estamos virando o ano, estamos chegando na janela dos 6 meses onde o Mourinho pode assinar pré-contrato com alguém. O que eu penso do Renato? Eu não compro essa ideia de que o Renato não estuda, de que o Renato é preguiçoso, ele não analisa adversários, ele ignora o trabalho tático, a análise de desempenho, levantamento de dados. Eu não compro essa ideia, isso é personagem. Isso é personagem. O Renato é sim um treinador estudioso e é um ótimo treinador. Um excelente treinador dentro da realidade que temos no futebol brasileiro. Ok? Acho que o perfil do Renato é complicado para um ambiente de seleção. Eu acho que não se encaixa para um ambiente de seleção. Mas não acho que o Renato seria um técnico absolutamente incompetente para tocar o trabalho numa seleção brasileira. Não acho mesmo. Só não gosto do perfil, não gosto do personagem. O perfil para uma liderança, para o tamanho desse cargo, para a liturgia necessária para esse cargo, do Mourinho me parece mais adequado que do Renato, né?
E aí também estamos falando de perfis táticos também bem diferentes, bem antagônicos, que podem, cada um à sua maneira, dar certo no ambiente de seleção. Mas é difícil falar disso, porque a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã da CBF. O quadro é esse, está em Brasília nesse momento. O futuro do futebol brasileiro está em Brasília. Está nas mãos do ministro Gilmar Mendes e dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, que terão que julgar essa ADI do futuro em plenário. Que situação! E aí você acha que o Ancelotti vem? O próprio Mourinho. Se a CBF liga para o Mourinho, primeiro, quem é que vai ligar hoje? Não tem ninguém para ligar hoje. E aí, nessa bagunça toda, esse imbróglio na CBF não vai se resolver em 10 dias, em uma semana, não vai. Nessa confusão toda, o Mourinho pode renovar com a Roma semana que vem. E aí é mais um nome que você perde. O Renato pode resolver, tem que resolver a vida dele com o Grêmio para 2024. E aí seria mais um nome perdido. E aí vai ficando o Fernando Diniz. Só que o que foi dito para o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, pelo Edinaldo, quando combinaram de emprestar o Diniz, foi o seguinte: não, ele vai ficar 1 ano porque o Ancelotti vem. Foi isso que o presidente do Fluminense ouviu da boca do presidente da CBF. Então, o Mário Bittencourt não vai estar disposto a continuar dividindo o Diniz ao longo de 2024, 2025, e acho que nem o Diniz estará disposto a manter essa situação por muito tempo. Tudo está na mesa, gente. Todas as possibilidades você deve cogitar. Primeiro, porque se trata de futebol brasileiro. E segundo, porque a briga está nos tribunais. E ainda tem o fator FIFA, que pode dar uma arregaçada na CBF se a coisa realmente tiver interferência até o fim da justiça comum. É um caos. E assim seguiremos, eu acho que pelo menos até a data FIFA de março. Não consigo ver nenhuma mudança grande até lá, porque aí você tem virada de ano, o judiciário ainda está em recesso, aí volta em janeiro, aí nós vamos ter a parada para o carnaval, acabou o carnaval, já é a data FIFA de março, e deixa a vida me levar. E assim fica muito difícil pensar em contratar um profissional de gabarito, de alto nível, porque ninguém é maluco de querer entrar nessa loucura nesse momento. Enfim, o que você pensa sobre isso? Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo, bom sábado e tchau.